Esse aqui é um Acer Tridente, o KED. Esse Acer, essa variedade, a diferença dele do Acer Palmatum é que ele vai bem até em regiões mais quentes, como aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui eu estou mostrando essa ponteira que eu tenho que acabar de formar ela. Nós estamos agora no meio de agosto, já é a época que ela está acabando de caducar, já vou acabar de derrubar as folhas. Então primeiro eu formei a primeira ponteira, deixei esticar, cortei, agora a segunda. Agora deixar essa ponta esticar. Esse aqui eu peguei com Joaquim Oda, ele é do ano de 1997. Ele tinha uns Acer bem esticadão, uns 2,5 metros de altura. E a gente pegou, depois de alguns anos eu serrei ele, mas ficou muitos anos parado até eu começar o trabalho nele. É cerca de uns 2, 3 anos que eu comecei o trabalho nesse Acer KED. Então o Acer, o KED é o nome de Acer Tridente em japonês. O nome científico é Acer buergerianum. Entre as espécies cultivadas no mundo inteiro, ele pega os primeiros lugares, eu creio que das 5 espécies mais cultivadas no mundo inteiro como bonsai. Ele é muito resistente, tem um bom crescimento, e o mais interessante dele é a base, é o nebari. É a base grossa de raízes bem distribuídas quando a gente planta numa plataforma plana depois dele bem formado, para distribuir melhor as raízes. E é uma das plantas mais cultivadas no mundo inteiro também, além da espécie no estilo Sekijojo, raiz sobre rocha. Inclusive no Japão, na Europa, Estados Unidos, na Ásia, a gente vê muitos bonsai muito bonito com raiz sobre rocha. E essa espécie ela pega bem de alporquia, de sementes ou de estacas. E aqui eu acabei de cortar as ponteiras dele, ele vai continuar nesse pote porque esta ponta aqui, onde foi feito um corte drástico, a gente vai deixar ela esticar bem até dar o desnível, como deu na outra parte baixa já, para depois abaixar de novo e formar uma copa. Então é mais uns 2 anos, eu creio. Aqui já está terminado. Então é que eu peguei do Joaquim Oda, lá o sítio Cadan, né? Que na década de 90, nos anos 2000, foi o mais famoso do Brasil em produção de pré-bonsais para o Brasil inteiro. Mostrando na base dele, quase 1 palmo de largura. Já teve raiz educada. Dá mais uns 2 anos para ir para o vaso de bonsai. Esse KED, o Acer buergerianum. Aqui eu já... Esse aqui é o outro Acer já, não é aquele mais. Esse outro aqui eu fiz de estaca, eu peguei uma estaquinha do Hidaka no ano 2006, então já faz 19 anos. Peguei uma estaquinha com ele, plantei, foi a vida inteira plantado em pote. Mas pelo menos por uns 15 anos ele ficou esticado, eu deixei ele chegar até quase 3 metros de altura para formar tronco e base de raiz, sempre plantado num pote, numa bacinha não muito profunda. Isso demora, porque se ele tivesse plantado no chão, a gente vê alguns que plantam no chão, é cerca de 10 anos, 12 anos já estaria um bonsai pronto. Mas como ele não foi, levou mais tempo para engrossar o tronco. Aqui eu estou fazendo a correção, eu vou deixar esse estilo mesmo, não vou deixar um galho só de ápice, deixar 2 galhos, depois um principal que vai ser o ápice e o outro fica secundário. E eu ia fazer o estilo dele, os galhos mais voltados para cima, igual o naturalista na própria natureza, mas resolvi fazer um estilo mais clássico, uma copa mais cheia, estilo árvore mesmo. Aqui as raízes, né? E o Acer, ele pode cultivar até na areia grossa pura, sem o pó. Ou a cadama pura. Evitar muita matéria orgânica, que ele gosta de um solo mais neutro, mais pobre, vai bem com a adubação. A areia pura, essa muda minha ficou 15 anos na areia pura. E aqui testando os vasos.
que esse eu já vou para vaso já. O primeiro vaso eu achei ele meio fundo, vai esconder. E o Acer é para vaso raso, como ele forma bastante raiz superficial depois quando bem cuidado. Então esse outro vaso mais raso aqui, eu creio que ele vai ficar bem melhor. Então já disse da terra, né? Agora a terra para bonsai mesmo dele é que eu misturei quase que a metade de areia média grossa sem o pozinho, peneirada numa peneira de fubá para tirar o pó. Uma areia esterilizada, que eu já disse, né? Para livrar de nematóides. Então eu misturei uma metade de areia, um pouco de... a outra parte entre caco de telha, um pouquinho de casca de pinos e terra granulada, que eu usei uma terra argilosa, aquela da beira de rio, que não é a terra vermelha minha, que é muito ácida. Aquela terra granulada da beira de rio, aquela argila mais amarelada, ela é mais fraca um pouco, não é tão ácida. E o Acer ele gosta de um solo mais neutro, bem neutro, quase que indo para o alcalino já. Então pouca acidez. É por isso que a areia pura ele vai bem, porque ela não tem acidez na areia pura. E aqui já escolhi esse vaso redondo raso. Agora a questão da formação da copa, já a terceira ramificação de galhos, que tem o galho primário, secundário, agora os terciários. E quando chegar na quinta ramificação já está uma planta muito cheia. Mas aqui o que eu precisava principal era a base dele. E estou plantando aqui nesse vaso, um vaso, eu acho uma cor bonita. É um vaso, um verde mesclado, e vai dar um contraste bom quando chegar o outono, o inverno, que a folhagem dele está laranjada, avermelhada. Então dá um belo contraste entre o verde e o vermelho. Um vaso azul também, um azul em tom mais escuro, fica muito bem. Ou o tom neutro, igual os de cor terracota, aquele marrom fosco, pega bem para o Acer também. E eu já vi até alguns casos também em vaso bem rasinho, ele plantado em vaso de cor creme, que eu achei que ficou bonito também. Em vaso azul mais claro, eu achei que ficou bonito também. Mas uma certa escola japonesa, que são várias escolas, vários segmentos também no Japão, prefere vasos mais neutros, ou alguns que dão o contraste também. E aqui já terminando, agora vai para o